primeira gerência na maior imobiliária da Bahia foi o meu primeiro fracasso como gestor nela. Tiagão, como? Para quem está em casa, para quem está assistindo, para quem está dentro dos plantões, quem está dentro da imobiliária, quem está numa house de uma construtora, como que esse líder vai fazer para que haja um despertar, haja um interesse, para que esse corretor cresça, como desenvolver e também, você já deu umas dicas, mas reforça, como que o corretor também pode ir criando suas próprias oportunidades? Cara, eu vou te responder isso de uma forma muito sincera e de uma forma muito prática, tá? E poucas pessoas gostam de falar sobre seus fracassos dentro da sua carreira. E eu sou um cara muito aberto, assim, e falo mesmo assim, todas as minhas experiências. Quando eu tive essa primeira gerência na maior imobiliária da Bahia, foi o meu primeiro fracasso como gestor nela. Né? Foi minha primeira cadeira de liderança de time e eu não sabia desenvolver pessoas. Eu era um executor. Perfeito. Eu tinha um time de 35 corretores, mais ou menos, 35, 40 corretores. Era uma imobiliária gigantesca. Lá foi onde eu aprendi uma palavra chamada intensidade comercial. Reunião toda segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Rotina pesada, alta cobrança. Reunião assim, eu sentava numa mesa, cara, nessa Brasil Brokers lá, era 15 gerentes, assim, os caras mais experientes de mercado, só fera, e eu novinho, com 20 anos de idade nessa muita mesa, vontade, assim, cara, muita vontade. Pouquíssima experiência, né, Tiagão? Pouquíssima experiência, né? Não sabia medir ainda direito e muito menos desenvolver pessoas. Perfeito. Tinha muita vontade, muita raça, executava muito. E não consegui, cara. Não consegui entregar o que eu tinha que entregar nessa imobiliária. Eu acho que me considero como um grande tropeço que criou assim até um trauma. Eu fiz, cara, não quero essa cadeira de liderança. Não quero ser gerente. Né? Foi isso que eu pensei quando eu estava lá. Não quero mais ser gerente. Eu vou estar no mercado só como corretor, né? Que eu ganho dinheiro e Sim. tal. Estou muito bem, mas não quero isso. E nas minhas experiências depois disso, eu aprendi a desenvolver pessoas, a desenvolver times de alta performance, a medir, a gerenciar, a poder mostrar onde você está, para onde você está indo e como mudar a rota para ir para onde você quer ir. São 2 caminhos diferentes. Para onde você vai, se você continuar fazendo o que você está fazendo, mas para onde você quer ir. Se você quer ir para outro caminho, vamos ver o que a gente precisa fazer para mudar essa rota. E, cara, como você desenvolve as pessoas? Primeiro, você tem que dar tarefas para elas à medida que essas pessoas vão aprendendo. Não é uma aula que vai ensinar um cara, um corretor. Não é você sentar num quadro, numa TV, apresentar um PowerPoint e dar aula para esse cara, que esse cara vai sair. Soltar o cara no mundo, né? Não vai, não é. Então, você tem que colocar tarefas para as pessoas, para o seu time, deixar com que eles façam as tarefas, acompanhar, medir, corrigir, e à medida que eles vão aprendendo, você dá mais tarefas. Feedback tem um exemplo com isso, né? cara. Eu tenho o Lucas, que é um gerente da minha equipe. O Lucas, ele foi contratado como assistente. Craque. Sabe como é que o Lucas foi contratado? A minha esposa era professora universitária. Conheço época, essa história. Né? E eu cheguei para ela e falei assim, eu quero, a mesma coisa que eu falo pro DH, eu quero um talento. Eu quero um aluno seu, verdinho, que seja inteligente, tá? Mas que tenha pouquíssima experiência mesmo, mas que você veja que tem potencial para eu colocar num cargo de assistente. E foi assim que ela me apresentou o Lucas. O Lucas chegou sem nenhuma experiência profissional. E eu contratei o Lucas como assistente e eu sempre desafiei ele a fazer tarefas complexas. Ensinava, acompanhava, corrigia a rota, dava o direcionamento e soltava. E deixava ele fazer. O Lucas de assistente virou analista, de analista virou supervisor, de supervisor virou gerente, de gerente virou gerente de trade marketing e tenho certeza que vai ser um futuro gestor da MRV. Então, assim, sempre com tarefas que são difíceis e eu via que ele, né, se assustava no começo e eu falava, não, cara, você vai. Eu desafiei ele a virar gerente quando ele estava como supervisor. Botei ele dentro de uma sala, se você perguntar para ele, falei assim, cara, você vai virar gerente, bicho. Saia da sua zona de conforto, você tem que ir fazer algo difícil, aprender a liderar pessoas e tal. Então, você precisa desafiar, ensinar, né, e poder medir e soltar as pessoas. Que massa. Né? Quando você passa... Por que eu errei lá atrás? Né? Porque eu não era um cara que fazia isso. Eu era um cara executor. Como é que é um cara executor? Você é um líder de equipe, você faz assim, me dá que eu faço. Me dá aqui que eu faço. Dá que eu resolvo, né? Vai, venda? Manda o cliente para cá, vai lá prospectar outro, eu fecho a venda. Né? E depois eu aprendi, até como gerente, cara, não, se é preciso perder uma venda em dado momento, faz parte.
Faz parte, cara. E isso a gente tira lições. A gente Sim, tira muito mais sim. lições de uma perda, de uma derrota, do que quando a gente está sempre, né, acertando, ou fechando, ou ganhando. Então, eu acho que isso são algumas mudanças de chave. E um cara, como você me perguntou assim, o corretor, né? Eu tô falando um pouco do líder para desenvolver o time. Sim. Mas quando você fala para você se auto-desenvolver, né? Cara, primeiro, eu acho que são vários pilares, tá? Tem algo que eu falo assim, que eu trabalho com... São 4 pilares que eu falo dentro da minha carreira, dentro do meu time, e falo muito sobre isso, tá? Para mim, todo profissional, todo líder, ele precisa ter 4 pilares muito bem definidos e equilibrados dentro da carreira dele. Disciplina, visão analítica, planejamento e execução. Quando esses 4 pilares eles estão equilibrados, você vira um profissional de alta performance. Mas nem sempre nem sempre não, assim, a maioria das pessoas não tem esses 4 pilares Perfeito. fortes dentro do seu negócio. Como eu não tinha. O que é que eu tinha muito forte em mim? Eu era um cara muito disciplinado e eu tinha uma execução fortíssima. Minha visão analítica e meu planejamento eu desenvolvi Ao longo do ao tempo. longo da minha carreira. Legal. E hoje, constantemente, eu paro e analiso os meus pilares. Como é que está meu nível de análise? Como é que está meu nível de planejamento? Como é que está a minha execução? Eu estou falhando? Como é que está a minha disciplina? E se você não parar e refletir sobre isso, você se perde. Por mais que você se considere um cara disciplinado. Se você não trabalhar a tua disciplina no decorrer do dia a dia, ela vai abaixando, Sim. ela vai diminuindo. Né? Então, eu estou sempre desafiando, me fazendo coisas mais difíceis, me tirando da zona de conforto, né? Através de atividade física, através de atividades extra, o trabalho, para poder ativar a minha disciplina. Então, esses 4 pilares, quando você olha para eles, se você tem isso para você, você vai ser um cara de alta performance. Perfeito, Tiagão. Então já pega aí. Quer desenvolver o time? Se você é líder, se você é um gestor, se você é um gerente, já peguei aqui e concordo demais. Quer desenvolver o time? Você vai dar tarefas, vai acompanhar e vai medir, vai cobrar. Obviamente, se não aprendeu, feedback na lata, Sempre. ajusta a rota e mantém. Se aprendeu, passa para uma próxima tarefa, porque assim você vai conseguir com que esse liderado vá subindo de nível, você vai aumentando o sarrafo até ter preparado ele para também ser um líder como você. E segundo ponto, aí é a chave. Liderado, se você perceber que o seu líder está querendo passar uma tarefa para você, não acha que ele está querendo tirar o trabalho dele e jogar para você. Porque às vezes acontece. Eu quando estava na MRV e essa cultura do Thiago, ela começa... A cultura do líder, ela passa para o time, isso é fato. Então, dentro da minha liderança na gerência, eu começava a perceber que tinha alguém que podia crescer e aí eu já começava a tirar o corpo em certas coisas. Ó, eu vou passar para você fazer isso e aí chegou uma negociação ali. Pode ir. Sem esse medo de e se eu perder a venda? Ok, você pode até pensar... E se eu perder essa venda? É uma perda de uma venda. E se você perder um futuro líder? Porque você não quer delegar, porque você não quer transmitir conhecimento, porque você tem medo, às vezes, de perder um VGV. A perda é muito maior de você não crescer um líder que seja um parceiro seu, que seja um braço dentro da sua gestão, muito maior do que perder uma venda. Então, concordo demais com você. E os 4 pilares aí, né? Disciplina, visão analítica, planejamento e execução. Muito bom, Tiagão. E eu vou trazer aqui agora um ponto que eu quero... O tempo, ele corre muito, não sei se você percebe.